Oi, gente, eu sou o professor Fernando Gleiber e essa é a primeira aula de um curso de redação para o Banco do Brasil que nós, do Gabaritando Português, estamos ofertando de forma online, ao vivo, né? E para o pessoal que participa desse curso, a gente já teve o nosso primeiro encontro, mas para ficar registrado, para ficar gravado, para eles poderem retomar, eu resolvi fazer essa gravação. Hoje, a nossa aula, a nossa primeira aula, né, desse curso de redação, a gente vai entender alguns elementos básicos da redação para o Banco do Brasil, né, alguns critérios assim, que são indispensáveis, que são essenciais para a gente entender. E aí, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar mais esses elementos, entender com mais calma e com mais profundidade cada um deles. A nossa aula de hoje basicamente se resume a entender o edital, né? Entender o que é cobrado no edital, entender o que é avaliado no edital, entender os critérios de correção. Sem os critérios de correção, a gente assim, escreve no escuro, né? Então a gente tem que ter os critérios de correção para basear nosso texto, né? Para basear o que é que a gente vai discutir, o que é que a gente vai explorar no nosso texto. A gente vai ter que entender também a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Provavelmente isso vai ficar para a segunda parte do vídeo, porque essa primeira parte ela já vai ficar talvez um pouco mais longa. E aí na próxima parte, na parte 2 dessa aula 1, a gente vai elaborar, vai discutir, vai entender melhor o texto dissertativo argumentativo, a estrutura dele. E ao longo desse processo a gente vai sempre trazendo a redação sobre o tema que a gente vai discutir, né? O tema que a gente está discutindo. Primeiro passo, claro, de tudo, né? De toda prova de concurso é entender o edital, entender o que é que o edital cobra, como é que ele cobra essas coisas. Então a gente vai também tentar ver isso aplicado, claro, à redação, né? A redação, como vocês podem ver, né? Já devem ter visto, talvez, ela tem um caráter eliminatório. É a segunda etapa desse processo, né? A primeira etapa é a prova objetiva, a segunda etapa é a prova de redação, que não tem caráter classificatório, então é apenas um caráter eliminatório. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles, depois que observarem a nota de redação que vocês têm, depois que observarem primeiro a prova da nota objetiva, né, eles vão observar a nota de redação. E aí eles vão ver o quê? Eles vão ver se vocês tiraram a nota mínima ou não. Se você tirou a nota mínima, perfeito, você continua na sua posição, ou sobe, né? Mas tudo tranquilo. Se você não tirou a nota mínima, infelizmente você será eliminado do processo. Por isso que eu sempre falo que a redação, ela deve ser... Você deve estudar a redação, sim, porque se você não conseguir esses 70 pontos, você simplesmente está eliminado, mesmo que você consiga tirar uma nota excelente na prova objetiva, né? Então tem que ser observado isso. E aí você só vai ser, né, habilitado para a prova de redação, ou seja, eles só vão corrigir sua nota, né, se você tiver classificado na primeira etapa, na prova objetiva, numa posição que seja o dobro do somatório do número de vagas juntando com o número de cadastro de reserva para a sua região, né? Então eles vão ver a quantidade de vagas para a sua redação, para a sua região, junto com a quantidade de cadastro de reserva, multiplicado por 2, e essa quantidade de vagas, né, essa quantidade de pessoas que terão a sua redação corrigida. E daí, dessas pessoas que terão essa redação corrigida, elas vão eliminando quem tirou menos de 70 pontos. Por isso que, claro, você tem que se dedicar muito à prova objetiva, mas você também não pode esquecer a redação, porque tirou menos de 70 pontos, você será excluído da seleção, né? E isso espero que não aconteça. Essa, essa segunda etapa, né, da prova de redação, prova discursiva, você vai ter que fazer um texto dissertativo argumentativo, né, que a gente já está um pouco acostumado, e vai valer 100 pontos, né, tendo como nota mínima os 70 pontos. E aí tem alguns critérios aqui que a gente vai ver ao longo da nossa aula, né? Adequação ao tema, adequação ao tipo textual, coesão, argumentação e domínio da norma padrão da língua portuguesa. E, além disso, claro, assim, né, espero que todos já saibam disso, você tem que escrever sua redação numa caneta preta, né, caneta de tinta preta. Além disso, o edital ele ainda traz assim, os casos em que vão tirar nota zero nessa redação. Né? Então, vai ser aquelas pessoas que vão fugir ao tema, né, fugir ao tipo textual também, apresentar um texto
enfim, com desenhos, com números, com palavras soltas, em forma de verso, né? Espero que ninguém vá fazer isso. Assinar a prova, né? Tem um critério de identificação da prova, que isso é critério de eliminação, sim. Foi se escrever a lápis, né? Seja uma parte, seja a totalidade. E vão ser eliminados os candidatos que tiverem essa nota de 70 pontos a menos, né? Menos de 70 pontos vai ser eliminado desse processo. E aí é importante também, né, depois, nesse segundo passo, a gente entender os critérios de correção. Esses 5 critérios de correção que vão, no final, né, dar a nota, os 100 pontos. O primeiro critério de correção é a adequação ao tema proposto, ou seja, lá o corretor ele vai ver se você realmente falou sobre aquele tema, né? Se você discutiu aqueles elementos da proposta. Então, é muito importante, no próximo slide, se não me engano, a gente vai ver uma estratégia para não ter nenhum problema de fuga ou de tangenciamento do tema, né? Então, é avaliado essa adequação ao tema proposto. Em seguida, o corretor vai avaliar se você tem, de fato, um texto dissertativo argumentativo, né? Que é o tipo de texto solicitado. Então, se você tem um texto dissertativo argumentativo, né? Um texto em que tem um ponto de vista que você apresenta, defende um ponto de vista sobre alguma coisa, estruturado em introdução, desenvolvimento, conclusão, se você tem isso, beleza, né? Estará adequado a esse tipo de texto. Depois disso, em seguida, como terceiro critério, ele vai avaliar se você fez o emprego apropriado dos mecanismos de coesão textual, né? Se você repetiu muitas palavras ou procurou outras estratégias, né, para não repetir palavras. Se você fez uma utilização de conjunções, preposições, para criar uma conexão no seu texto, né, locuções conjuntivas, por exemplo, para criar uma conexão entre as partes do seu texto. Isso a gente chama assim, né, popularmente dos conectivos, né? Então, além disso, no entanto, porém, todavia, né, são os conectivos que a gente utiliza. Depois, ele vai avaliar a sua argumentação, o que a gente talvez assim seria mais assim correto falar não argumentação, mas sua coerência textual, os argumentos que você seleciona, como é que você organiza isso, como é que você relaciona. Então ele vai avaliar todos esses elementos e por fim ele vai avaliar a modalidade de escrita padrão da língua portuguesa, né? Então vai ver os erros de vírgula, os erros de crase, os erros de concordância nominal, concordância verbal, regência, todos esses elementos eles vão observar no seu texto, né? Então, por isso que é bem importante vocês não esquecerem desses elementos, né? De concordância, regência, vírgula, que, claro, colocação pronominal, né? Que, claro, podem cair na prova, mas também vão ser úteis para a sua redação. Então, basicamente, vão ser esses 5 critérios, né? Que vão dar essa nota de 100 pontos. E aí, como eu falei para vocês, né? Eu trouxe aqui uma dica para vocês não errarem essa questão, esse primeiro critério, que é a questão da adequação ao tema proposto, né? Para vocês não fugirem do tema ou não tangenciarem, né? Fuga do tema, para quem não sabe, é quando você não fala de nenhum dos elementos da proposta, né? Daquele tema. Porque, em geral, um tema ele é subdividido em partes, né? Vamos imaginar assim, democratização para o acesso ao cinema no Brasil, né? Que foi um tema do Enem, antigamente. A gente tem a palavra democratização, acesso, cinema e Brasil, né? Então, 4 elementos. Fuga do tema é quando você não fala de nenhum desses elementos. Então, vamos imaginar que você vai falar, sei lá, de tecnologia, que não faz parte, né? Tangenciamento é quando você fala de um desses elementos, mas não fala de todos, né? Fala de um, de dois, mas não fala de todos. Então, você poderia falar, sei lá, do cinema do Brasil, mas não colocar desafios para a democratização, sabe? Então, uma dica que a gente tem é você encontrar as palavras-chave do tema, né? As palavras-chave, as palavras assim, que são importantes para aquele tema, e retomar já na introdução. Então, se você identificou que são 3 as palavras-chave, você pega aquelas palavras-chave e já coloca na sua introdução. Já no primeiro período, enfim, já no primeiro ou no segundo período da sua introdução, para não ter nenhum problema. E aí eu coloquei um exemplo, né, que inclusive é a primeira proposta do nosso curso, a primeira proposta de redação do nosso curso, né, um tema muito, muito importante. Vocês têm que observar com muita atenção, né, que é a diversidade como vantagem no ambiente corporativo. A César Granhill, assim, comumente ela trabalha com esses temas assim, mais relacionados à área bancária ali, ou à área corporativa, mas só que trazendo sempre um elemento assim mais social, fazendo
um diálogo social. Então, se a gente observar esse tema, a gente tem como palavras-chave diversidade, vantagem e ambiente corporativo, né? Então, a gente tem essas três palavras-chave, né? Esses três elementos-chave dessa proposta. Então, para não errar, o que é que você vai fazer? Você vai já na sua introdução, no primeiro período, vai falar da diversidade, vai falar da vantagem e vai falar do ambiente corporativo. Então, já vai falar desses três elementos para não errar, para não ter nenhum perigo de vocês errarem, né? Fugirem ao tema, né? E terem uma nota ruim. Então, já vão fazer isso. E aí, assim, o segundo critério assim, que eu considero mais importante, né, é a adequação ao tipo textual solicitado. Tanto é que se você não fizer o tipo textual solicitado, você recebe nota 0, né? Também, então esses dois critérios eles são extremamente importantes, extremamente importantes. E aí, claro, assim, vai ser a parte 2 na nossa aula. Eu não queria deixar um vídeo assim muito, muito longo, né? Vai ser a parte 2 na nossa aula, em que eu vou ensinar para vocês o que é que a gente tem que colocar lá na introdução de um texto dissertativo argumentativo, o que é que vai ser colocado no desenvolvimento, o que é que vai ser colocado na conclusão, né? Muita gente tem muita dúvida com relação à conclusão. Professor, a conclusão é igual ao do Enem? A conclusão é de outra forma, né? Como é que eu faço essa conclusão? Então a gente vai tirar essas dúvidas de vocês lá na parte 2 da nossa aula. Vai ser o nosso próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Foi um vídeo assim, bem resumido, só para entender esses critérios. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, pode colocar aqui nos comentários, né, que a gente vai responder com toda a atenção. E, como eu falei para vocês, essa é a primeira aula do curso de Redação para o Banco do Brasil. Quem tiver interesse, né, de adquirir o curso, pode falar comigo, ou então pode mandar um comentário aqui, ou então pode entrar no link. É isso, bons estudos para vocês, espero que vocês se deem muito bem na prova, e qualquer coisa, contem com a gente, sigam gabaritando lá no Instagram, e é isso, valeu!